Ok. Agora. Muito bem. Agora acho que vai. Boa tarde, seja bem-vinda. Meu nome é Elizabeth Boer. Eu sou doula, educadora perinatal, coach para mulheres, mãe, esposa e semanalmente eu tenho convidado para bater um papo aqui a respeito de maternidade, mas uma parte muito específica da maternidade. Marília, seja bem-vinda. Me diga agora que eu reconectei a terceira vez se você está me ouvindo direitinho, se o áudio tá ok. Me conta para eu continuar aqui. E este é o quarto encontro. Hoje eu vou conversar com a Viviane a respeito de relato de gestação e de puerpério. Ótimo, obrigada, Marília. E por que relato de gestação e de puerpério, né? Que história é essa? Nós encontramos fartamente pela internet relatos de partos, dos mais diversos partos, dos mais diferentes, dos mais românticos aos mais surreais, né? Dos mais tranquilos aos mais agitados, enfim. A gente tem relato de parto para todos os gostos, para todos os desejos, para todos os sonhos. Mas o que é que faz? O que aconteceu no trajeto daquela mulher que ela viveu, experimentou o que experimentou, né? O que será que precedeu o parto? Como ela viveu a preparação para esse parto? O que é que ela ouvia a respeito de parto? O que ela desejava para si mesma em relação a esse parto? E ela se preparou para viver esse parto? Se sim, como foi? O que ela entendeu que era preparação? Atrás do que ela foi? Com quem ela contou? O que foi que ela fez? Como ela viveu essa gestação? O tempo de gestação que ela soube que estava grávida, né? Porque eu tive a oportunidade de estar, de oferecer, de dar suporte, né, para uma gestante que ficou 2 semanas grávida e o bebê nasceu. Eu conversava isso hoje de manhã, não, logo depois do almoço. Ela soube que estava gestante quando estava com 36 semanas. Parece maluco, né? Mas é isso. E estava esperando que tivesse aí um mês, né? Pelo menos para assentar a ideia de uma gravidez que não foi planejada, não estava sendo esperada, enfim. E 2 semanas depois ela entrou em trabalho de parto. E o bebê, né? Imagina a loucura. Se há quem se prepare para gestar, aí descobre que está gestante. Descobriu que está gestante, faz um planejamento de como vai se preparar, o que vai fazer, quem vai buscar, com quem vai contar. E aí chega e vive o parto, né? Em situações das mais diversas e depois vive o puerpério. É uma sequência inevitável. Levando em consideração que essa pessoa, que essa mulher teve alguns meses para se preparar, alguns meses pensando a respeito do parto, a respeito do pós-parto, como seria a vida dela, né? Se ela tem um trabalho fora de casa, se ela desempenha uma profissão, como que seria a rotina, a nova rotina dela depois da chegada desse bebê, com quem ela contaria com um berçário, ela contaria com um familiar, ela contaria com uma pessoa contratada para cuidar desse bebê, ela deixa de trabalhar para cuidar do seu bebê, se ela trabalha em casa, como que ela vai se organizar, enfim. São diversas situações que acontecem dentro da mulher
quando ela descobre que está grávida. E muitos meses, né, para a maioria das mulheres, muitos meses no desenrolar dessa gestação para ir organizando. Vivi, chegou! Para ir organizando esse conteúdo interno. E nesse caso específico, ela ficou sabendo com 36 e com 38 semanas ela pariu. Uau! Foi a gestação mais rápida que eu conheci. Então vou pedir aqui para Vivi. Por que eu digo a gestação mais rápida que eu conheci? Ela teve menos semanas de gestação? Seja bem-vinda, minha querida. Tá me ouvindo Tudo bem? Tá bem? me vendo? Tô sim. Você me vê também? Vejo, tá tudo Como bem é por que tá? aqui. Ah, que Tá bom, ótimo. Tô te que bom, escutando, tô te vendo. que joia. Não tá muito nítida a sua imagem, Vivi, mas não é É, conexão. Será que é conexão? é, não sei, viu? Não sei Bom, dizer, eu tô vendo. Eu vou sair e entro, o que que você acha? Eu saio e você me convida? quer fazer um teste? Vai lá, Sim? vamos lá. Te aguardo. E aí, por que, só continuando, né, concluindo essa história antes da Viviane voltar, por que eu digo que essa foi a gestação mais rápida que eu conheci? Porque estar grávida é um fenômeno biológico, mas dá para ouvir bem as duas. Ah, bom saber, Marília, obrigada. Deixa eu chamar aqui. Assim que a Viviane entrar. Entrar não, né? Que você a ver. Continua embaçada, né? Mas a Marília disse que está dando para ouvir bem nós duas. Então, Tá bom, sigamos. sim, vamos lá. Ah, seja bem-vinda, Vivi. Eu Obrigada. estava obrigada por aceitar o convite, fazer a organização aí com as crianças em casa, né? Com tudo, Sim, um arsenal sim, para poder estar aqui e compartilhar as riquezas da sua história, das suas histórias, né? Que eu vi no seu Instagram que você colocou. São duas histórias mesmo, né? Eu conversei com a sim. Marília semana passada e a Marília pôde compartilhar um pouco também das duas tão diferentes histórias de gestação e puerpério dela. Muito obrigada. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muitíssimo para quem está aí passando pela jornada ou da gestação, né, e vai se deparar com o parto em algum momento, porque a gestação vai acabar, o parto vai acontecer, palavras da Marília, e, e vai se conhecer, se reconhecer, se descobrir ao longo do puerpério, né? Quer Verdade. Quer se apresentar? Quem é a Viviane neste contexto materno? Uh, bom, eu sou mãe de dois meninos, o Vitor e o Antônio. O Vitor tem 6 anos, o Antônio tem 4. Eu sempre quis ser mãe. O planejamento para ser mãe, ele aconteceu, mas sempre foi um desejo meu. Sempre tive desejo de cuidar. Então, na minha cabeça, ser mãe era cuidar também, né? Eu sou pedagoga, mas isso não quer dizer nada no mundo materno, tá bom, gente? As pessoas falam assim, nossa, pedagoga, que legal, então sabe tudo sobre educação infantil. Então já vou mandar real aqui. Eu não fiz curso de pedagogia para aprender a trocar fralda, né? Eu tinha uns amigos que tiravam sarro de mim e falavam assim: e aí, perdeu a hora, a aula hoje de contos de fada 1 e 2? Seria bom se eu tivesse tido isso. Gente, seria sensacional, mas assim, a faculdade não dá essa possibilidade para gente, tá? Então, e mais, eu sou uma pedagoga que trabalha com adultos. Eu não trabalho com educação infantil.
Eu não trabalho, eu fiz alguns trabalhos para a escola, mas a minha área de trabalho é educação de jovens e adultos, e nos últimos anos só com adultos. Outro Então, universo. não foi um plus ser pedagoga e ser mãe. Não foi. Mesmo porque, né, Vivi, gente, está começando uma chuva daquelas aqui. Então, se vocês escutarem alguma coisa, é a bendita chuva chegando. Mesmo porque a pedagogia, apesar de contemplar fases do desenvolvimento infantil, né, ela não conta para gente quais. A gente não estuda lá, está muito longe do mundo interno da gestante e muito menos do mundo interno da puérpera, que é o que de verdade nós somos, né? Sim, sim. É, e vou mais longe um pouquinho, viu, Beth? Não existe mãe de segunda viagem. Uma mentira isso. Toda gestação, todo filho é uma viagem. É uma grande viagem. Então, assim, eu sou mãe de dois, mas foi uma viagem as duas gestações, né? Os dois pós-partos. Por quê? Porque são seres humanos totalmente diferentes, né? Eles são irmãos, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles são muito diferentes porque eles são seres humanos diferentes. Então, e foram experiências do meu tempo interior também diferentes, né? Eu estava em outro ciclo de vida, uma coisa é você ter o primeiro filho e depois você ter o segundo. Com o primeiro, ele tinha 1 ano e 11 meses quando eu tive o Antônio. É outro cenário, é outra questão, é outra rede de apoio, muito louco isso. A rede de apoio que eu São tive outras com o Vitor. necessidades, né? Oi? São outras necessidades. São, são. São duas histórias diferentes. A própria gestação dos dois foi muito diferente. A segunda gestação eu tinha um bebê muito decidido. A segunda gestação, o Antônio fez uma rotação. Primeiro que ele ficou podálico, né? Não ficou nem com bumbumzinho. Ele ficou com o pé. Então, ele ficou podálico uns 2 meses e aí ele resolveu se movimentar e aí ele ficou transversal mais 1 mês e o tempo passando, 7 meses chegando e Antônio virou sozinho. Eu acordei uma madrugada vendo a cabeça dele passando entre os meus peitos aqui em cima, passando e ele virando. Gente, é uma dor assim inacreditável. Agora eu entendo porque que tem que dar anestesia quando vai manipular para virar o bebê, né? Quando ele ainda está na barriga e a mãe vai tentar uma manobra. O meu filho fez isso sozinho. Obviamente que eu estava conversando com ele. Eu tenho que contar isso também. Eu estava falando, filhinho, seria legal ficar com uma posição aí de nascimento. Mas até então, né, a gente fala assim, gente, tá lenda urbana, né? Conversar com o bebê na barriga e ele vai entender alguma coisa. Uma lenda urbana isso. Ah, até E, e esse bebê virou, gente, e ele virou 2 vezes. Então eu não passei por nada disso, né? Eu não passei, e é na primeira gestação, não. Eu tenho até um pouco de cuidado quando eu falo da primeira gestação, porque eu tive os incômodos da gestação, mas eles foram poucos em relação a tantas gestantes que eu conheci, né? Então, Viviane, e o que é que você chama de incômodos da gestação? Ainda que enjoo, poucos. enjoo e Enjoo? vômito, né? Vômito. É muito, assim, você quer pôr filme de gestação e a mulher está acabando de vomitar, né? Eu não passei por isso, né? Eu tive enjoos muito pontuais. E enjoos com comidas muito pontuais também, né? Eu adoro coxinha, gente. Eu sou uma pessoa feliz. Eu prefiro uma coxinha do que um brigadeiro. Eu adoro coxinha. E na primeira gestação eu não podia nem sentir o cheiro, porque vi o gosto das penas da galinha na minha boca. Meu Deus do Aliás, céu! eu descobri que eu estava grávida porque eu estava enjoando com coxinha. Eu achei que todas as coxinhas do mundo estavam estragadas, porque eu experimentava coxinha e tinha gosto estragado de azedo. Isso na primeira gestação. Na primeira, é. E eu emagreci na primeira gestação sem vomitar.
Então é muito esquisito isso, né? Mas eu emagreci quase 5 quilos os primeiros 3 meses. E Uau! é que foi um bebê. Se você vê a minha foto, eu tô com aqui assim, tudo. Parece que eu fui sugada. Foi um bebê, assim, que eu não sei se tem relação. Gente, é totalmente especulativo da minha parte, mas os meus dois filhos são multialérgicos alimentares, né? Então, não sei se isso tem a ver, assim, ou uma questão biológica mesmo. Minha mãe também emagreceu muito na primeira gestação, mas ela se acabou de vomitar e vomitou muito. E eu lembro que eu pensava, meu Deus, o dia que eu vou engravidar, eu vou morrer. Se eu for ficar igual a minha mãe, eu vou morrer. Então, outros incômodos, aquela queimação que dá, né? Eu tive poucas também. As dores da lombar, né? Que, gente, tive pouquíssimas, mas por quê? Eu fiz um programa de atividade física só para gestante. Não é assim, no Sesc Santana, não é que tinha um grupo que fazia atividade física e aí a pessoa adaptava para mim. Não, era um grupo só de barrigudinhas. E é muito. Diz para quem está te vendo aqui, onde é que você, em que cidade que você mora? Tá, quando aconteceram as gestações, eu estava na cidade de São Paulo e eu tô falando do Sesc Santana, da Zona Norte de São Paulo. Atualmente eu não estou em São Paulo, eu estou em Bragança Paulista e é bem recente a minha chegada na cidade de Bragança Paulista. Então, caso você seja de Bragança e queira me dar um help, me procure, por favorzinho, me procure, eu tô precisando de amigas maternas. Pronto, já fiz meu comercial. Pronto, vamos fazer uma rede de apoio aí em Bragança. Ô, Vivi, foram 2 gestações, né? E 2 histórias, meninos que tiveram 2 mães, né? Você foi mulheres diferentes em cada uma delas. E claro que a gente carrega para a segunda gestação alguma experiência do vivido, né? É, eu também, a Miriam está dizendo aqui que a ZN é maravilhosa, eu gosto muito também. E como é que você usou o seu tempo? Com quanto tempo, com quantas semanas você descobriu que estava grávida do Vitor? Vitor, primeira gestação. Eu descobri, eu estava por volta de 6 semanas, talvez, 6 semanas. mas meu companheiro já estava buzinando na minha orelha há umas 3 semanas que eu estava grávida. As 2 gestações ele sabia antes de mim. Olha E, isso, que legal. Ele engravidou antes de você, né? Nesse caso. gente, e O ele é ponto de aquele vista da caso. consciência, né? Ele é aquele caso de homem que engravida junto, que tem sintomas junto, né? Então, assim, uma coisa, outro incômodo que eu não tive, que é muito comum na gestação, muitas idas ao banheiro, principalmente de madrugada e no fim da gestação. Eu não tive isso. E eu tomo muito cuidado de falar isso, porque fica parecendo que eu tive aquela gestação fofa, né? Aquela assim que, ai, que sonho de. Não, teve umas coisas bravas, né? Mas esses corriqueiros, assim, não foi o que pegou para mim. Para mim foram outras questões, né? Mas a primeira gestação eu descobri, fiz o teste de gravidez por volta de 6 semanas. 6 semanas. E aí você estava dizendo que o que aliviou. Gente, tem 6 crianças aqui, tá? Então, se você escutar a Vivi, quem está assistindo, quem for assistir depois, escutar, é a minha creche. É... Melhorou a imagem, E... né? Olha só, melhorou a imagem. O que Eu abri aconteceu? a porta. É porque eu também tô com 2 pimpolhos correndo aqui. Na verdade, agora eles estão brincando na lama, gente. Parou de chover e meu quintal tem bastante lama. E eles estão lá agora, mexendo na lama. Então, aproveitei para abrir aqui. Semana passada eu conversava com a Marília dizendo, olha, se o César acordar para mamar, vem mamar, se o Dudu aparecer, apareceu. É realidade, maternidade real, né? Sim, Nós somos mulheres reais, então. é E aí você verdade, fala, é verdade. não é? Os filhos, aqui, ó, acabaram de abrir a porta. Pede pra tia. Obrigada, Miriam. Querida, beijo para você. Obrigada pelo apoio.
E aí, você falou que fez um programa de atividades físicas e que isso ajudou muito a diminuir o desconforto da Sim, as lombar. dores físicas, isso. Além disso, como é que você usou o seu tempo, né, a partir das 6 semanas, quando você tomou consciência de que estava grávida, até para se preparar mesmo? Como que foi? O que que você buscou? Quem você Bom, buscou? Conta um pouquinho disso, como é que foi? eu acho que eu preciso dar também o contexto profissional. Eu precisava defender meu doutorado. E eu não ia ter tempo hábil para terminar a tese, de escrever a tese e submeter uma banca. Tem dois passos para fazer. Tem a qualificação, que é uma primeira banca, que eles olham o teu trabalho, e depois você defende mesmo a tese e tal. Eu já tinha passado por essa qualificação, eu não estava grávida, e aí eu não dei conta emocionalmente, tá, gente? Eu não quis dar conta. 6 anos depois, eu consigo dizer isso assim, não dava. O contexto emocional não rolava para eu terminar. Bom, dito isso, eu estava na Unicamp, então eu fui muitas vezes grávida, pegando metrô, ônibus para pegar o fretado para a Unicamp. Então, esse era meu contexto. Aí, quando você fala de tempo, você pegar a estrada, tá 2, 3 vezes por semana em outra cidade, fora de São Paulo, o contexto de transporte público de São Paulo, o tempo é uma coisa muito relativa, muito doida, né? Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas, eu gosto muito de uma frase, que amar é abrir espaço. E o que não é essa questão do beber abrindo espaço em nós, né? Ele crescendo na gente. E eu comecei a abrir espaço na minha casa. A primeira coisa que eu fui olhar, falei, onde nós vamos pôr essa criança? Porque eu morava no apartamento petitico. E o quarto, pretenso quarto bebê, estava com todas as pilhas de livro da minha tese no chão. Era o quarto onde eu escrevia. E então eu dividi não. Eu procurei, comecei a tentar me informar que tipo de parto que eu iria querer, porque eu já seguia uma amiga que fez um relato de parto que me tocou profundamente, e eu quis saber o que era aquilo. Eu tive um parto natural, e eu só fui para o parto natural porque eu tenho pânico de cesárea, tá, gente? Pânico, pânico. Pensa assim, uma pessoa com pânico de cirurgia e de pós-cirúrgico, porque eu sou muito alérgica à medicação. Então, assim, bom, vou me abrir, eu vou ter que tomar anti-inflamatório. Eu sou alérgica a todos os anti-inflamatórios que vocês puderem imaginar. Até os naturais, tá? Eu não posso. Aqueles de plantinha, eu não posso. Então, eu falei assim, eu vou morrer. Não vou ter um filho. Se eu tiver uma cesárea. Então, é muito interessante porque as pessoas falam assim, não, eu não quero cesárea, porque eu tenho, enfim, eu vou para cesárea porque eu tenho medo da dor do parto. Não, gente, eu tinha medo da dor da cesárea porque para minha mãe, três partos dela foram bem traumáticos e a gente acabou absorvendo isso, eu e meus irmãos. Dito isso, eu fui estudar as possibilidades que existiam de eu não fazer uma cesárea. Como é que eu consigo um parto fisiológico, pelo amor de Deus? Gente, olha só, não é porque eu queria ter filho em árvore, não é porque eu sou natureba, eu tenho esse visu, assim, mas não era nada disso, era medo da cirurgia mesmo, de hospital, eu tenho pânico. Toda vez que eu vou para o hospital, gente, eu fico mais tempo do que eu preciso, eu tenho reação alérgica, eu acho que é o tecido do hospital, enfim, eu pensei, como é que eu vou ter um filho no hospital? Então, fui Hospital, né? estudar. Oi? O pior lugar do mundo para você é o hospital. É. Seus E partos foram aí, domiciliares? não, eu também não quis, porque eu pensei assim, eu morava no apartamento, como eu disse, pitico, e eu não quis dividir com os meus vizinhos esse momento íntimo da minha família, Claro. sabe? Eu não queria encanar de que se eu quisesse gritar, de que se eu quisesse fazer um show, eu teria plena liberdade para isso. E eu não me sentia livre de repente, ter esse momento dentro do apartamento, Entendi. né? Eram paredes bem fininhas, então não ia rolar mesmo, não. Vamos para o hospital, então, gente.
Foi. Então, eu fui ler, eu li muita coisa. Eu já tinha algumas amigas que já estavam com seus bebês, eu já tinha 2 meses, então elas me indicaram algumas coisas. Oi, tá aí? Tá, né? Tô, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Tá, é Tá que tudo aqui começou a falhar e tô vendo. Bom, não, a conexão continua boa aqui. Não sei. aqui também. Beleza. Vamos. O meu tempo, então, foi pensar esses espaços que eu queria arrumar no apartamento para o bebê que ia chegar, o primeiro, né? E também pensei, eu preciso dizer um outro contexto também. Eu fiz um pré-natal de 1 ano. Eu e meu companheiro. Quando a gente pensou mesmo, de fato, em engravidar, eu tinha uma dúvida muito grande sobre para de tomar anticoncepcional e já engravida, ou espera um pouco, desintoxica o organismo, enfim, tem todas essas questões que a gente ouve, né, de outras mulheres. E eu procurei um médico e ele falou assim: não, você já está se tratando, agora eu vou conversar com a banda podre, que é ele. Cara, engravidar são dois. Então, você também vai tomar ácido fólico, você vai fazer atividade física, se você bebe bebida alcoólica, você vai parar de beber bebida alcoólica. Então, assim, deu uma situada, sabe? Então, aí a gente foi procurar atividade física por causa disso também, né? Que Então, legal. eu ia 2 vezes por semana praticar atividade física intensa, dentro da gestação, mas intensa. E era musculação e hidroginástica. E procurar montar o que a gente queria. A gente não queria um monte de coisa no quarto do bebê. Então, essas coisas assim de preparar a casa para o bebê chegar, né? Preparar a casa. E nesse pré-natal de 1 ano, é, o que que você, porque foi um pré-natal atípico, né, da maioria das famílias que passam a fazer o pré-natal a partir do momento que descobrem a gestação. Vocês fizeram isso na preparação para a gestação, Foi, né? Não foi na foi, preparação foi, para o parto, foi na foi preparação para a quase 1 ano gestação. antes de engravidar. Foi quase 1 ano certinho antes de engravidar. E nessa preparação, nesse pré-natal de tão extenso, né, perto da maioria, o que vocês trataram, o que vocês estudaram, o que vocês viram, o que vocês descobriram? A gente descobriu que homem tem que tomar ácido fólico também, porque é 50%, 50%, não é só a mulher que passa geneticamente tudo pro bebê, o homem também. Então, isso foi muito legal, porque hoje o meu companheiro fala para outros homens. Quando fala, ó, a gente está tentando ele, cara, parou de beber bebida alcoólica, tá fazendo atividade física, você tá saudável para receber esse bebê também. Eu conversei ontem com um colega que ele e a esposa estão de 5 meses, né? 22 semanas. E ele falou, não, tô fazendo musculação e eu tô me preparando para o bebê chegar. Eu falei, isso é bom, mas assim, não é. Você acha que o bebê vai nascer com 10 quilos? Não é isso, assim, né? Não é isso ainda, né? Então, eu acho que o que fez parte da preparação também, a gente conversou com muitos casais que já tinham filhos. A gente levou meus priminhos para passar um dia todo com a gente. Eu acho que eles estavam com 6 e 8 anos, então a gente fez um programa com eles. Eu lembro que a mãe deles falou assim, ó, não assusta muito eles, porque eles estão pensando em ter filhos, então olha lá, o que vocês dois vão fazer? Porque os dois eram muito ativos, e a gente fez um dia cheio de atividades com eles, andar de skate, almoço foi aquele pastel de 30 centímetros, aí depois a gente foi para lá o Parque do Ipiranga, que hoje deve estar fechado, que tem uma ladeirona. Olha que cabeça, gente. A gente levasse que os meninos eram loucos por skate. Falei, não, vamos lá. Nós levamos eles. E caiu um chuvão. Então, foi muito gostoso e foi parte de um processo de entender o que era essa coisa de maternidade, paternidade, porque na minha cabeça tinha muito o cuidar. Eu sou uma cuidadora, eu tenho essa consciência. Eu sabia, mas agora que eu sou mãe, ficou muito mais evidente que eu sempre fui cuidadora.
Que legal. E qual foi o que é que você julga que que contribuição isso tenha tido, essa preparação, isso que vocês conscientemente perceberam que precisavam fazer, precisavam experimentar, precisavam expandir? Qual foi a consciência dessa preparação de vocês no puerpério? Gente, puerpério. Depois que eu fechar essa série, eu vou fazer uma só sobre o puerpério. Olha, eu vou falar de um livro que foi importante para mim. Eu recebi indicações de vários livros, e livros que foram bons para as pessoas que me indicaram, mas que para mim não faziam sentido. Então, assim, hoje eu sei que não faz sentido para o que eu queria, tá? Para o tipo de educação que eu queria para os meus filhos, para o tipo de parto, mas eu precisei lê-los para saber que eu não queria. Sim. E eu também recebi indicações que foram muito significativas. Na verdade, eu nem me lembro quem falou desse livro que eu vou falar agora, que é Maternidade Encontro com a Própria Sombra. Ela mesma, a Laura, ela mesma. E ó, é tão A louco Bíblia da maternidade, que né? nas duas gestações eu li, e na segunda gestação parecia que eu nunca tinha lido esse livro. Esse livro tem uma coisa Escrito. além do palpável. Foi muito louco, porque eu falei assim, não estava escrito na primeira vez, gente, como que eu não vi isso? É impossível. Onde eu estava com a cabeça? E aí eu também quero fazer, assim, trazer uma outra tranquilidade, né? Eu ouvia expressões, não para mim, mas para algumas gestantes próximas a mim, que tá, como é que era? Gestonta. Tava porque gestante fica tropeçando, as coisas caem da mão. Eu ouvi o marido falando isso para a esposa, né? E, na verdade, nessa fase preparatória foi muito legal também, porque, assim, a gente teve a explicação, eu e meu companheiro, a gente teve a explicação, assim, o nosso fluxo sanguíneo da mulher aumenta 40% quando o bebê já está em nós, não é conforme ele vai crescendo. Então, por isso que é importante a gente sentar assim e dormir sempre que possível quando está grávida, porque o nosso corpo recebeu uma sobrecarga enorme. E aí, quando eu deixava alguma coisa cair no chão, né? Porque você fica com os ligamentos assim, muito. Eles estão expandindo, gente, para receber o bebê, organicamente falando. Ninguém fala sobre isso. Exatamente, fica mole para o bebê sair, né? E eu já tenho os ligamentos um pouco frouxos, então, assim, vocês imaginem. E aí eu penso assim, e outra coisa, esses esquecimentos das gestantes é mesmo uma inundação. Nosso cérebro recebe muito mais líquidos. Então, o foco nosso é o bebê, a gente preparar o lugar. Então, não se apavore que, eu não estou rendendo como antes, eu estou esquecida. Eu tenho amigas que até com 2 anos da criança já nascida, falavam assim, eu não me recuperei, eu continuo esquecida. Cada corpo, cada organismo tem um ritmo, né? E é uma Olha, eu cheguei programação, ao ponto é uma de estar programação na garagem detalhista. e... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Paralisou aqui, mas já voltou. Mas está me Eu tô ouvindo? falando que eu tô te ouvindo agora, mas tinha parado. Tô falando que é uma programação detalhadamente voltada para maternar, né? E um Para dentro. maternar interno, introspectivo, de autodescoberta, para que você se conheça mais para poder se relacionar melhor com o que está por vir, né? Então, isso é muito pouco falado, né, Vivi? Então, Isso é acho que muito duas pouco coisas falado. importantes para o puerpério foi ler o livro da A Maternidade Encontro com a Própria Sombra, mas isso foi uma opção que eu fiz, que é um mergulho. A maternidade é um mergulho, gente. E aí você que define como é que vai ser esse mergulho. Se vai ser com escafandro, se vai ser com oxigênio, se vai ser sem oxigênio, sabe? É, aí eu acho que esse preparo é que vai definir muito as opções que você vai ter, né? E uma coisa que é inegável para mim, eu tive tenho um companheiro muito presente, muito consciente da paternidade dele. E eu gosto de falar uma coisa para chocar, assim. Ele não me ajuda,
tá? Aí já tem gente que já começa a xingar. Como ele não ajuda? Você tem duas crianças, ele não te ajuda? Não, ele não me ajuda, porque ele é pai. Pai não tem que ajudar. Pai tem que ser pai. Tem que exercer a paternidade ativa. Como a gente exerce a maternidade, o pai também tem que exercer a paternidade. E ele ficou muito consciente dessa paternidade. Foi uma decisão de nós dois, ter filhos, né? E nós fizemos também no preparatório um curso, a gente ia em reuniões, né, as doulas, quem me doulou e a obstetriz, elas faziam reuniões. E foi muito impactante os relatos de parto. Impactante de um lado bom. Porque a gente conheceu um casal super alternativo, gente. Assim, quiropata, e ela fazia desintoxicação de tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, um casal super bom. E virou cesárea o parto dela. Né? Com toda a equipe humanizada, tal. E teve um outro casal, ele acadêmico também, ele prestando concurso para ser professor na universidade pública, e ele falou, não, eu tenho tempo. 40 semanas, tal, e o bebê veio de 37 e 5 dias. Quebrou ele, assim, né? E aí foi legal ele, o relato de parto dele, gente, que me deu uma real, assim. Eu falei, eu não tenho todo esse tempo que eu tô pensando, né? Então, então no meu caso, ouvir pessoas falando sobre o parto e o pós-parto, para mim, no puerpério, foi muito importante. Foi fundamental. E eu não, mais uma vez eu repito, eu tive um companheiro que gestacionou comigo e teve, não puerpério, mas segurou literalmente na minha mão. A amamentação ninguém se prepara para ela. E não é passar bucha na mama. Não, preparar para a amamentação não é isso. Preparo da amamentação é muito mais uma programação mental ou uma convicção de que o seu corpo e que você tem plena capacidade de suprir o seu bebê sem aguinha, nem chazinho, nem nada, por 6 meses, só você e o seu bebê e o seu corpo. Isso é muito potente, mas é apavorante, porque você fala, meu Deus, esse ser tem que comer. Né? Esse serzinho que depende de mim tem que se alimentar e não sai, ou sai demais. É muito desesperador quando você chega no hospital mesmo, o bebê, para até pegar o bico. E assim, né? Eu tenho o bico invertido. Então, um era para cima e o outro entrava. Né? Oi? Tudo bem fácil. Com você foi tudo bem fácil, Bibi. Então, aí é que eu falo que a gestação é uma coisa muito peculiar e muito única para cada mulher. Porque aqueles incômodos clássicos, eu de fato tive pouco. Mas o resto, minhas amigas, né? Lembrem que eu tenho filhos multialérgicos e que nasceram nessa condição e eu não sabia. Então, até descobrir por que meu bebê não ganhava peso, por que ele não crescia, por que ele não tinha um desenvolvimento esperado de tamanho e peso, foi tenso. E puerpério. Ai, delícia. Eu vivi uma pergunta. Vocês fizeram aquele teste expandido do pezinho? Fizemos. E não tem nada que... Não tinha nada lá, né? Porque alergia alimentar, até 3 anos, muitos dos alergênicos, eles não são rastreáveis. É por clínica, é por evidência. São sintomas que o bebê, a criança apresenta ao longo do tempo e a observação constante. Eu tenho cadernos de anotação do que eu comia e a reação que os meninos tinham. E eles têm alergias diferentes. Então, o teste de pezinho não rastreia isso, Beth. Eu acho super importante fazer o expandido para quem tem possibilidade financeira, mas não rastreia a questão alimentar. Essa é uma recomendação que toda doulanda que eu tenho oportunidade de acompanhar, eu faço a orientação, porque realmente é para lá de importante isso, né? A Marília está dizendo aqui que o César tem 1 mês e meio e ela ainda se sente lenta. Relaxa, Marília. O trabalho Marília, mais importante da vida. Marília, cada filho e cada corpo, cada organismo vai funcionar do jeito, vai
e segundo filho são outros tempos, né? Verdade. Em tudo, não é só fisicamente, porque às vezes a gente fala assim, gente, no primeiro filho, nossa, eu amamentei e emagreci tudo, e segundo filho tá isso. Tá isso é ótimo, né? É isso. Fazer o quê, né? Mas lembrem que a gente tá em ciclos de vida diferentes. E se é segundo filho, tem um outro ser que precisa de você também. Então é carga dupla, né? É outro contexto, né? Assim, muitas vezes eu ouço, não, né? Quem tem segundo filho, terceiro filho, quarto filho, vai tirar de letra. Se fosse aquela Ah, eu mulher na tenho. primeira Eu, gestação que tivesse gerando o segundo, o terceiro, o quarto e por aí vai, talvez, né? 50% do processo da díade, né? Mãe-bebê, estaria o mesmo, se ela estivesse o mesmo. Como não é mais aquela mulher e como é um novo bebê, ponto zero, né? Vamos começar tudo de e assim, eu acho que eu tenho que trazer essas informações também. Para os médicos clássicos da velha medicina, eu ouvi isso de um obstetra. Eu sou, como é que é? Gestante. Ele me chamou de velha. Ele usou um termo, mas ele falou assim: você tem 37 anos. E aí a lista de sindrômica, né, é enorme que passam para as mulheres depois dos 35. É uma gestação que, se você passa com médicos da velha escola, eles têm um olhar das síndromes e das doenças. Eu acho que tem que ter um acompanhamento, porque existem algumas possibilidades, né? A diabetes gestacional, enfim, tem sim. Mas eu acho que falta uma sensibilidade básica em muitos obstetras. Eu passei em 7 obstetras até chegar no que fez os meus partos. sete. Então, 7. E porque eu era uma pré-idosa gestacional, é esse o termo técnico, pré-idosa. E o meu segundo bebê foi com 39 anos. E aí eu digo de novo, gente, assim, eu quando engravidei foi a melhor época de saúde, né? Eu tinha um problema de hérnia, não tive dores de hérnia, porque aquilo que comprimia com os hormônios da gravidez, não comprimia mais. As dores de cabeça terríveis que eu tinha, eu não tinha mais. Feliz por não sentir dor, né? As dores que eu estava acostumada com dor de cabeça, claro, né? E muitas coisas, né? É muito conteúdo para uma existência só, né? Por isso que tem que ser compartilhado isso. E você está falando da primeira gestação, do Isso. primeiro É. puerpério, do Vitor, né? E do Antônio? Como é que foi a gestação do Antônio com o Victor, com 1 ano, quase 2, né? E Foi, como é que foi isso? foi programado, porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, foi assim, ele veio? Eu falei, não. O Vitor, ele andou e começou, no mesmo dia, ele dormiu 12 horas seguidas. Vitor não dormia, porque como ele era um bebê, uma das características dos bebês alérgicos alimentares é não dormir. Tá? É uma das características. Então, pensem numa mãe que mais de 1 ano essa criança não dormia. E ele começou a dormir, e a primeira noite ele dormiu 12 horas. E passou um mês, eu falei pro Fábio, seguinte, a criança tá dormindo, a criança já tá sinalizando que ia ir no banheiro sozinho, ele já comia sozinho, então punha frutinha, ele espetava, comia, tá com garfo. Mas isso é o Vitor, tá? É o Vitor, não compare aí. Mas o meu filho, não, é o Vitor, tá bom? Aí eu falei pro Fábio, que é o meu companheiro, falei, é melhor a gente arrumar outro, que vai ficar legal, eu não vou querer passar esse negócio de novo. E Vamos, aí, vamos, vamos, sim, vamos. teve um preparo específico por conta da gente saber da possibilidade de alergia. E aí eu entrei num grupo de mães
maravilhoso. Primeiro eu conheci o Grupo Virtual de Amamentação, GVA, que é um grupo do Facebook antigo, que me ajudou muito nas minhas dúvidas de amamentação. Não só as dúvidas, gente, você tem apoio, assim, quando você está surtada à noite, aquela criança não mama, não é fralda, não é fome, e você tá ali naquela angústia, e tem mais 5 com angústia com você, é uma rede de angústia solidária, entendeu? Na mesma madrugada, né? Marília falava a mesma coisa semana passada. As, as amizades mais significativas que eu tenho hoje sofreram comigo de madrugada. Eu acho que essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. Tava ali E, junto. E outra e, coisa, né, Vivi? e Além de estar junto, consegue tocar a sua realidade, porque está com uma realidade próxima. sim, Conhece o que, quando você fala sim. angústia, né, quando você diz, quando você está com um recém-nascido no colo e diz que está angustiada, e tem uma outra mulher com um recém-nascido no colo, ela sabe o que é que você está sentindo. Só isso de você não ter que dar toda essa explicação. Gente, eu amo meu filho, mas eu tô cansada. Eu acho fantástico esse bebezinho, mas eu tô irritada porque ele não para de chorar. Eu não consigo ir no banheiro. Você não precisa explicar que você ama o bebê, que você não está rejeitando ele, sabe? Eu acho que é essa empatia do momento materno, né? E a diferença para o segundo é que a gente, por conta da alergia e por conta dos grupos, das redes de mães de filho alérgico, o Vitor e o Antônio tinham a APLV, alergia à proteína do leite de vaca, tá? Eu entrei num grupo de mães com filhos de APLV, e aí lá eu fui pesquisar, e aí, como é que é segundo filho? Gente, é assim, não é 50% de chance do bebê nascer, é 96% do segundo filho ser alérgico. Uau! Então também é uma decisão que pesa. Eu vi todo o sofrimento do meu primeiro filho, né? Então o que a gente faz? E aí sim, na segunda gestação, a partir de 36 semanas, eu parei com o consumo de lácteos. Eu já tinha diminuído muito, porque por conta do primeiro bebê, eu amamentei até 1 ano e 4 meses. Eu estava grávida e continuava amamentando. E é o Vitor, tá bom? Feito parênteses, eu vou falar o que eu vou falar, ok? É o Vitor. É ele, não fui eu. Ele foi desmamando. Eu acho que mudou a textura do leite, mudou o sabor. E foi um desmame gentil, muito mais conduzido por ele do que por mim, né? Ele começou a guardar. Primeiro ele ficou monoteta, ele mamava só de um lado. E aí depois claro que eu também intencionalmente diminuí, né, o oferecimento de mamadas. E aí chegou um momento que ele guardava o peito, ele só se aninhava e foi o desmame dele. Mas com o puerpério do segundo, gente, é uma coisa que eu não aconselho para ninguém. Eu mudei de casa. Foi trágico. Foi trágico. O Antônio estava para completar 2 meses. Foi trágico. A gente mudou na expectativa, era um lugar maior, né? Mais confortável para as crianças, um espaço que dava para colocar 2 berços, porque o outro continuava no berço. Tinha dois bebês, né? Um de 2 anos e um de... Fralda. Trocava a fralda dos dois, né? Era tenso a hora de comer, por exemplo, né? Quem que ia comer primeiro, assim, né? No primeiro puerpério, minha rede de apoio foi espetacular. Minha sogra foi uma pessoa maravilhosa. Minha sogra é fantástica. E eu digo assim que ela é fantástica, porque se ela não fosse como ela é, eu não casaria com o filho que ela tem, que ela criou, sabe? É um fato isso. É um fato. E ela me ajudou muito, muito na experiência dela de 3 filhos. Ela foi muito compassiva, ela foi muito empática. No segundo bebê, ela não conseguiu esse tempo. Ela não pôde estar comigo. O tempo que eu precisei, ela esteve comigo, mas a disponibilidade de tempo dela foi muito menor. Minha mãe, aconteceu um contexto lá, roubaram a casa dela, ela ficou muito abalada com isso. No dia da minha mudança, um dia antes da minha mudança, roubaram, entraram na casa da minha mãe e foi bem ruim. Não tinha ninguém em casa, mas foi muito traumático para ela. Ela não queria mais sair de casa.
E a casa que eu mudei não tinha fogão funcionando. Tinha 5 bocas, uma boca só funcionava. Não tinha forno. Eu sempre usei muito forno, porque eu tinha que cozinhar em casa por causa do meu filho alérgico. Então não podia pedir marmita, quentinha, tinha que fazer em casa. Uma das alergias do Vitor é licopeno, que é o tomate. Então, assim, gente, vai tomate em tudo. Coxinha, por exemplo, vai molho de tomate, né? Então, o puerpério foi muito difícil porque a rede de apoio que eu tive no primeiro, eu não tive no segundo. E numa casa diferente. Uma casa que a gente mudou no inverno, foi um apartamento. Então, era frio, porque tinha corrente de vento que a gente não sabia de onde vinha. A pintura estava nova dos móveis, então aquele cheiro de laca. Eu tive mais de 40 dias de dor de cabeça com o cheiro da laca. Ah, foi ruim, foi horrível, foi muito ruim. E não é só o puerpério, mas veja, é o ciclo de vida. A gente achou que mudando para um lugar diferente, maior, tal. E de fato, depois, gente, ficou um lugar muito aconchegante, muito gostoso. Um lugar assim, do nosso coração. Mas não era ainda. Ficou. Não era. Tornou-se. Pois é. Então foi muito difícil. E a nossa família, as duas famílias, não conseguiram dar um apoio para a gente na mudança. E o Fábio não estava de férias, nem tirou folga, nem era feriado. Eu, com recém-nascido, uma criança de 1 ano e 11 meses, numa casa cheia de caixas. O meu pânico, assim, a minha neurose, é que eu não sabia onde aquelas caixas tinham passado. E eu já imaginava, na minha cabeça, tá? Porque ele não fez isso, mas na minha cabeça. Eu imaginava o Vitor lambendo tudo, né? Esfregando. Gente, brinquedo mais divertido pra criança e gato é caixa. Dá uma caixa para uma criança, caixa grande. É perfeito. Os meus filhos brincaram 1 ano e 2 meses com uma caixa na sala. Essa caixa foi tudo. Foi ônibus, foi casinha. Tudo que vocês puderem imaginar, essa caixa proporcionou para essas duas crianças. Depois, tá? Não foi por causa da mudança, não. As infinitas possibilidades da imaginação, né? Então, foi muito difícil. Foi a época também das Olimpíadas. Eu também muito linda, né? Eu tive um filho na Copa do Mundo do Brasil e o outro das Olimpíadas, né? Então, as pessoas ficavam assistindo até tarde as transmissões, super alto, né? Em julho, né? Frio, o bebê não dormia. Quer dizer, o segundo bebê dormia, mas eu não conseguia dormir com os barulhos novos do apartamento. Então, assim, gente, o puerpério foi muito ruim. Outra coisa da segunda gestação, meu corpo não respondeu como da primeira vez. Eu enchei muito na segunda gestação, mesmo fazendo um pouco de atividade física, eu não fiz a gestação toda como eu gostaria, não dava porque eu ficava exausta, né? Tinha o outro para cuidar o dia todo, então eu chegava cansada da ginástica e da hidroginástica e eu fiz acho que uns 3 meses, talvez, nem isso. E na hora do parto, que o bebê saiu, o Antônio saiu, eu desenchei. Foi lindo, foi glorioso, desenchei. Saí de bota da maternidade. Estava me achando assim, poderosíssima, porque eu consegui enfiar uma bota no meu pé que não estava inchado. No dia seguinte, o pé inchou de novo, e inchou tudo, e inchou tanto que eu fiquei com bursite, que é acúmulo de líquido nos 2 braços. Então, estender roupa no varal, levantar bebê, era muita dor. Então, assim, esse puerpério, fisicamente, ele foi desgastante. Uau! É. Eu vivi. E pra gente, high power. E pra gente ir fechando aqui, que se deixar 3 dias é pouco, né? Pra acho. esse tema. E se você pudesse dizer algo para Viviane gestante lá do Vitor e depois para Viviane gestante do Antônio, o que é que você diria? Hoje, depois de toda essa vivência, depois de toda essa experiência, depois de
experimentar todas essas dores e amores. O que você diria para essas mulheres? É engraçado porque eu já falei, mas eu vou repetir porque é muito real. Cada filho é um filho. Não dá para falar, ai, mas saíram da mesma forminha, saíram da mesma barriga e olhe lá, porque as barrigas ainda foram diferentes nas gestações, tá bom? Muito. Mas cada filho é um filho. Então, eu não queria ter expectativas por conta da alergia, dessa possibilidade de 96% de chance do bebê nascer alérgico. E nasceu, de fato, Antônio nasceu. Mas a gente já tinha essas informações. Então, foi menos desesperador, né? Então, eu tive muita ansiedade. Então, se a Vivi soubesse, a Vivi, mãe do Antônio, pudesse falar para a Vivi lá do Vitor, menos ansiedade, né? De como é que eu iria lidar com essas alergias. De fato, ele veio alérgico e veio com alergia diferente do irmão. Eu me preparei, gente. Isso também é muito louco. Eu me preparei. Mas ele, por exemplo, é alérgico à carne de porco. Eu tenho filhos quase veganos, né? Quase. A gente tá ali, ó. Tá perto, né? Mas não é nem por opção religiosa, nem por opção ideológica, é É uma questão biológica mesmo. de saúde, né? De saúde. E é muito legal também, porque eu entrei no universo vegano. Eu conheci uma comunidade que eu não conhecia. Então, a maternidade, para mim, quando eu olho e quando a gente pensa assim, né? Além dos filhos, claro, que é fantástico. É doloroso e é fantástico. Ela me agregou pessoas extraordinárias. Eu conheci mulheres que eu nunca conheceria se não fosse a maternidade. E algumas delas eu até falei isso para ela. Eu fiz grupo de pós-parto também, tá, gente? Porque eu achei que eu ia enlouquecer, então eu fui fazer encontro de pós-parto, tá? Porque eu precisava saber se aquelas coisas que o meu bebê, que o meu primeiro filho fazia, era normal ou não, se era por conta da alergia que ele não fazia, ou os bebês não faziam mesmo. Então foi um lugar assim de, né? E aí, para duas delas, eu me lembro, eu falei assim: vocês sabem, né? Que se a gente não tivesse filhos, a gente nunca ia se encontrar, porque os ambientes que a gente frequenta são completamente diferentes. E estamos aqui, as três loucas juntas, chorando juntas, se abraçando, e somos amigas até hoje. E profissionalmente, fiz trabalhos profissionais com uma delas, porque eu fiz Olha, uma transição de carreira depois da maternidade. Então, realmente, eu não ia me encontrar com ela, eu é que fui encontrá-la, né? Depois. É, Então, assim, a maternidade traz surpresas que se a gente se permitir vivenciar. E surpresa, gente, pode ser ruim, pode ser boa, sim. né? E não quero ser ingênua de falar assim, não, foi maravilhoso meu filho ter alergia. Eu conheci um mundo fantástico. Eles se alimentam super bem, e é verdade. Meus filhos têm uma alimentação muito diferente das crianças da idade deles. Mas eu não consigo ser tão poliana assim, né? Foi difícil pra caramba. Mas tem o outro lado, tem que ter, né, gente? Teve o outro lado que eu conheci mulheres fantásticas, mulheres que fizeram da dificuldade, né? Eu conheço uma que o filho tem mais de 20 tipos de alergia. E ela abriu uma empresa de alimentação excluindo os 20 alérgenos. E o mote da empresa é sensacional: excluir para incluir. É lindo isso! É E a maravilhoso. mamãe? A mamãe! É incrível isso, né? Porque a maternidade é tão transformadora que ela, sem que a gente peça, nos leva a lugares em que nós precisamos. Transforma as nossas maiores dores nos nossos maiores motivos. E cá estamos nós. Eu quero estar chegando ao final, o horário, senão, se a gente não acabar, o Instagram acaba com a gente. É verdade. Então, eu quero agradecer. Tanto que eu aprendo cada vez que eu converso com você. Muito obrigada por essa disponibilidade. Quero poder fazer isso outras vezes. Eu tenho certeza que essa live vai ser assistida por pessoas que precisam ouvir Que bom. exatamente o que você tem a dizer.
Que bom, Beth. Obrigada pela oportunidade e o convite. Amei. Obrigada, a Marília que está aí com a gente, a Miriam que entrou também, a Marcela que apareceu. Tô vendo vocês tudo aqui, viu, gente? Amei. Obrigada. Deixa eu ver, tem. A Miriam está dizendo aqui, né? Chega de criar imagens sobre maternidade que não condiz com a vida real. É Sim, isso. sim, Tratar da realidade, olhando sim para as dores, mas sem nunca desconsiderar os amores que essa realidade nos traz, né? E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso para avançar como ser humano, né? Na própria existência mesmo, né? sim, sim. Muito grata, muito grata, muito grata. Quer fazer alguma consideração final, Vivi? Depois de tudo isso, se há alguma coisa para fechar, diga. Beijo para a tia Cida, que está aí, a irmã da minha sogra, que apareceu aqui Ai, que também. linda! Obrigada, tia. Você é demais, tia. Amo você. E dizer que a maternidade, de fato, é um mergulho em si mesma. E quando a gente se dá conta disso e volta para tirar a cabeça fora d'água, para respirar, nós não somos mais as mesmas. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, tá? A gente só não é igual a antes. É isso que eu queria falar. Perfeito. Nada mais a acrescentar. Queridas, obrigada por estarem aqui conosco, por cada interação, Vivi. E para Obrigada, quem. Beth. Eu que agradeço. E para quem nos assiste, até a semana que vem. Beijo, tchau. Beijos.